Várias pessoas me perguntam, Eduardo, como que eu aplico esses conceitos na minha vida pessoal, no meu negócio, na minha vida profissional? Então hoje eu quis trazer para vocês aqui um caso real de um cliente que eu atendi, obviamente com a confidencialidade preservada, não cito nomes, não cito dados dessa empresa, mas para que vocês vejam como isso se manifesta e como a gente pode olhar para essas questões aqui na vida aplicada. A queixa desse cliente é que após muitos anos de existência da empresa, ela passou depois de algum tempo, mais especificamente de 2 anos, a operar no vermelho. Então, quando esse cliente me procurou, ela estava operando a empresa há 2 anos no vermelho. A empresa tem 61 anos de existência e foi fundada pelos pais desse proprietário que me procurou, que está na administração atual dessa empresa. Logo de início, quando a gente começa essa consultoria, a gente parte do princípio de entender como esse meu cliente se relaciona através da empresa dele com os clientes dele. Então foi pedido para ele posicionar aqui nesse campo, esse campo representa a vida dessa empresa, como onde estaria ele e onde estaria o cliente dele. Quando a gente faz esse exercício de se posicionar, a gente troca o hemisfério do cérebro. Não há aqui as explicações justificativas e historinhas, porque esse seria a nossa parte racional. E quando a gente usa para cá, a gente vem pelo lado esquerdo, que é o nosso hemisfério emocional. Por isso que essa técnica aqui, ela é fundamental para a gente descobrir a profundidade do que está acontecendo na vida desse cliente e dessa empresa. Então ele colocou aqui, ó, esse elemento verde aqui, ó, representa o meu cliente dessa empresa. E esse elemento laranja aqui representa os clientes dessa empresa. Então, primeiramente ele começou desse jeito aqui, colocando ele e o cliente. À primeira vista, né, no primeiro olhar aqui, vem a impressão de que esse cliente estaria olhando para ele, pelo menos essa foi a interpretação inicial dele no início, então ele estaria aqui eventualmente orientado para uma necessidade desse cliente. Aí aqui já vem uma historinha para justificar, né? Já vem uma narrativa para justificar esse posicionamento. Na verdade, esse posicionamento aqui não é muito saudável, por quê? Mostra que essa empresa ou esse empresário, através da empresa, está muito próximo do cliente e colocando ele dentro de um círculo mais familiar e menos profissional. Então, a distância não está ok, a distância está muito próxima, a orientação significa que essa pessoa do meu cliente aqui, quando vai para frente, se depara com o cliente dele, entendeu? E ele estaria mais impedindo algo de acontecer do que ajudando aqui. Então, esse posicionamento em si só já mostra um relacionamento cheio de problemas. Ou seja, esse meu cliente, através do negócio dele, através da empresa dele, usa o cliente dele para suprir, para preencher certas necessidades que não vão ajudar esse negócio a prosperar. Como eu já disse aqui, esse negócio tem 61 anos de existência e há 2 anos está operando no vermelho. Essa foi a questão que ele trouxe para ser trabalhado aqui na consultoria. Quando a gente faz esse posicionamento aqui, logo depois a gente quer saber os dados dessa empresa. Então, assim, tem funcionários? Quantos funcionários são? Qual é o movimento? Como que está a concorrência? Como que ela se posiciona no mercado? Então, tudo isso são pesquisas que a gente faz para aprofundar nessa consultoria. E depois de feito essas pesquisas, a gente pede também para ele posicionar aqui no campo. Então, eu vou lá e vou explicar para vocês o que é cada um desses elementos aqui. Esse homem vermelho aqui representa os funcionários da empresa do meu cliente. Esse homem vermelho representa os funcionários dele. Essa mulher laranja aqui representa a ex-esposa do meu cliente que trabalhava ainda no negócio, mas que coincidentemente há 1 ano atrás tinha saído do negócio. Como ela foi muito importante por muitos anos para esse negócio aqui, para essa empresa, a gente colocou ela aqui e ela está representada por essa mulher de laranja aqui. Aqui atrás eu tenho a mãe do cliente, que é a esposa do pai, aqui de azul, e ambos, mãe e pai, são os fundadores dessa empresa de 61 anos. A empresa está representada por esse elemento azul, em verde o dinheiro,
certo? Em amarelo aqui, a dívida dessa empresa e em vermelho, a concorrência. Quando você olha para cá, você aí que está assistindo tal, que não sabe os detalhes da história dessa empresa, e eu te digo, essa empresa aqui tem um cliente. O cliente dessa empresa é esse homem aqui de laranja, veja, está bem no centro aqui posicionado. Eu te pergunto, você gostaria de ser esse homem? Olhando aqui, qual é a sensação de estar nesse lugar aqui, desse homem aqui, sendo cliente dessa empresa? Preste atenção. Como é que você se sente aí? Eu posso te afirmar aqui que a sensação é como se fosse uma arapuca. Se esse cliente cai aqui, ele está preso por um monte de dinâmicas familiares, dinâmicas de administração desse negócio, que não leva à solução do problema desse cliente, e sim é como se fosse uma arapuca, uma armadilha. Então, eu sendo esse cliente aqui, ficaria louco de vontade de sair daqui o mais rápido possível. E você? Investigando um pouco mais, eu pude perceber que essa pessoa aqui, o atual administrador desse negócio, que é filho dos fundadores, quando ele tinha a sua adolescência próximo à vida adulta, na transição para a vida adulta, ele tinha um grande sonho de ter uma profissão, de sair da cidade que eles moram. Eles moram numa cidade pequena, é uma cidade no interior do estado, e ele tinha essa vontade de sair. Isso representava de viajar mesmo, morar fora do país, fora do nosso dia a dia aqui. E ao manifestar essa vontade, foi então oferecido para esse cliente um certo percentual da empresa dele, em troca dele ficar ali e ser funcionário. Ele aceitou, fez isso por muitos anos, e após a passagem da responsabilidade da empresa, após até a morte do principal fundador, ele passou a ser o administrador principal dessa empresa. Havia uma certa sensação aqui oculta de raiva mesmo, por conta de essa pessoa, desse administrador atual, não pôde ter as suas identidade profissional trabalhada e exercida, por conta de que quando ele manifestou isso, teve uma intenção inicial de não fique aqui, que eu te dou um pedaço da minha empresa, eu te dou, e ali a palavra é essa mesmo, foi dado porque ele não trabalhou para conquistar, ele recebeu um percentual dessa empresa, mas em troca disso ele teria que trabalhar e ficar ali nessa empresa. Então, de antemão, de primeira vista, a gente é convidado a falar assim, nossa, que legal, né? Os fundadores, que são pais desse atual empresário, dão uma parte da empresa para ele ficar ali e trabalhar. Pode parecer, mas isso, muitas vezes, que é o caso aqui, ele se transforma em uma prisão. Por que prisão? Porque dentro do mais íntimo desse atual proprietário aqui, desse atual administrador, há uma vontade, um ímpeto de procurar aquilo que satisfaz, aquilo que torna ele realizado profissionalmente. E ele não pôde fazer isso para ficar aqui administrando. Então ele guarda essa mágoa por muitos anos até hoje com ele. Esse tipo de sensação é conhecido para aqueles que gostam de estudar mais como formação reativa. É quando a gente tem uma sensação de culpa em relação a uma empresa aqui, ou em relação à família de origem. Aqui há um emaranhado entre esses dois sistemas, e eu penso que eu gosto disso, eu penso que aquilo é o ideal para mim, mas no fundo eu tenho uma intenção de destruição desse sistema aqui. A formação reativa, ela age diretamente na nossa insatisfação profissional. Quando esse mecanismo de defesa atua aqui na nossa vida, nós automaticamente nos sentimos insatisfeitos, porque por mais que fazemos algo, por mais que estejamos mentalmente orientados para uma direção, aqui dentro da gente guardamos uma sensação bem oculta, bem íntima nossa, de destruição desse negócio e desse sistema. Só que não podemos mostrar isso, porque se mostrarmos isso, vamos sentir muita culpa. Esse é um mecanismo de defesa que a criança desse homem aqui precisou desenvolver lá no período de molde e que esse homem aqui está carregando até os dias de hoje e se manifesta aqui nesse sistema.
Então há aqui uma vontade oculta de que esse negócio não funciona. E vamos prestar atenção na queixa principal. Há 2 anos a empresa opera no vermelho e há dívidas que estão representadas aqui por esse elemento amarelo aqui. Ou seja, aquilo que está mais interno aqui, mais íntimo de nós é o que se materializa na nossa vida aqui fora, é o que acontece na nossa realidade. Está a prova disso aqui. O posicionamento dos fundadores dessa empresa, que são pais desse atual proprietário, já mostra que desde o início havia uma função para essa empresa emaranhada com essa família. Veja, você vê um homem e uma mulher de formas separadas, onde essa mulher olha para essa dinâmica central aqui. Aqui vem uma informação super importante. Se você for prestar atenção, aparentemente essa mulher comanda a dinâmica que acontece aqui. É como se fosse uma mão nos ombros dessa pessoa, direcionando ela para essas atividades. Então, a dinâmica problemática aqui, sendo uma mulher que não trabalha na empresa, que não está lá no dia a dia, mas é ela quem comanda a dinâmica que acontece aqui através dos funcionários e com certeza, e vimos nesse trabalho de consultoria, que ela exerce uma influência muito grande nesse filho, que é o presidente dessa empresa, o administrador. Esse fundador aqui, o pai, mesmo não estando mais aqui, tendo falecido, ele continua em uma energia muito próxima desse filho, desse atual proprietário, e quando está próximo assim, eu fico com muita dúvida se a força aqui é de empurrar, de segue e vai para frente, eu te autorizo e te permito que você encaminhe essa empresa para frente, ou se é fique aqui porque é desse jeito que eu quero que você faça. Então há uma informação aqui mais de prisão e de retenção do que de expansão. O posicionamento da empresa em relação ao cliente dela, a empresa está na frente do cliente. Aparentemente ela bloqueia esse cliente de andar, de seguir. Veja, se esse cliente aqui segue para frente e tenta avançar, o que é que está na frente dele? A empresa e a dívida dessa empresa. Ou seja, ele não pode sair daqui. Reiterando aquilo que eu disse há um tempo atrás aqui, esse cliente caiu em uma arapuca. E o dinheiro posicionado atrás dessa empresa não está fazendo a função que o dinheiro deveria fazer, que é de equilibrar as relações adultas entre funcionários, clientes, administradores e fundadores dessa empresa. E não vamos esquecer dessa funcionária aqui, que é ex-esposa desse atual proprietário e que por muitos anos ela teve um papel fundamental na administração desse negócio. Quando você olha para esse negócio, do jeito que ele está aqui, seja em qualquer uma dessas direções, você diria que esse é um negócio em contração ou em expansão? Então, mesmo após mais de 6 décadas em funcionamento, mesmo após de ter sido um negócio próspero por muitos e muitos anos, aqui a gente está vendo um grande emaranhamento, um grande fechamento, uma grande contração e que se nada for feito, essa empresa, após 6 décadas de existência, vai à falência. Eu vou fazer algumas alterações aqui e eu gostaria que você, assistindo aí, me dissesse como você se sente na posição desse cliente aqui, esse homem laranja. Veja como que está a sensação agora e após eu fazer essas alterações, como que você se sente. Sendo agora esse cliente aqui, esse homem de laranja, nesse lugar, onde ele olha para a empresa e a empresa tem a função de oferecer uma solução para esse problema dele. Nesse lugar aqui, ele pode avançar, pode seguir a vida dele, pode seguir uma direção. Como você se sente? É melhor nesse lugar aqui ou naquele lugar que estava antes? Aqui você ainda tem os funcionários que olham para a relação dessa empresa com esse cliente. O dinheiro como um resultado de um bom trabalho e o administrador enxergando tudo isso aqui de longe, tendo uma visão holística, inclusive da concorrência. Os fundadores passando esse negócio para frente, deixando eles um sucessor e não um herdeiro, e aqui a energia flui. Como que fica assim para você?
Melhor ou pior do que estava antes? Esse foi um resumo dessa consultoria que foi feito com esse cliente, com essa empresa, mostrando para ele o lugar que ele estava, um lugar onde ele criava um movimento de armadilha, de arapuca para o cliente deles, e que ali o futuro daquilo seria a falência dessa empresa, e aqui um outro lugar, uma outra possibilidade, claro que mostrando para eles os conhecimentos que ele precisava, quais eram os comportamentos que ele, que a empresa, os funcionários precisariam ter, quais eram as habilidades necessárias para ser feito esse movimento, esse ajuste, essa mudança de rota aqui. E agora, então, mesmo após 6 décadas de existência, essa empresa se reinventa, ela inova e ela transforma, então, novamente em ser uma ótima solução para esse cliente dela, melhorando o posicionamento dela e atendendo ele de uma forma muito mais abrangente. E aí, o que você me diz? Fez sentido isso para você?